Oi, galerinha. Então, vamos aqui a explicação da interpretação de texto da reportagem Bolsa Família altera a rotina de indígenas na região do Xingu. Então, vocês vão copiar as questões no caderno e mandar a foto pelo Google Sala, certo? Então, retome primeiro aí, retome as hipóteses levantadas por você e pelos colegas, o que vem a seguir, que era justamente assim, o que é que vocês achavam que falaria esse texto, né? Sobre os indígenas, sobre o Bolsa Família, então você vai explicar isso. Então, no 2, a reportagem trata dos impactos do Programa Federal Bolsa Família na rotina dos indígenas da região do Xingu. Aqui está afirmando, então, letra A. Quais foram os impactos sofridos por essa população em razão da implantação do programa Bolsa Família? O que foi que aconteceu? O que foi que alterou na rotina do dia a dia dos indígenas? Qual é a principal crítica apresentada na reportagem sobre a introdução desse programa social na região? Uma das críticas principais é o acesso, né? Ao longo do texto, diversos depoimentos são apresentados. Com qual objetivo eles foram utilizados na reportagem? Para tornar mais claro, evidente as dificuldades. Então, vocês vão ver, diante do texto, quais foram os depoimentos apresentados, por que eles foram apresentados. Na reportagem, relata-se mudanças na alimentação dos indígenas devido à inserção do Bolsa Família nas comunidades. De que modo isso ocorreu? Essas mudanças foram negativas ou positivas? Explique. Os depoimentos de um médico e de uma antropóloga na reportagem constituem argumento de que tipo? Então, eles são pesquisadores do antes, Bolsa Família e do depois. Então, lá no texto ele está falando sobre isso. Com base, quarto, na leitura da reportagem Bolsa Família altera a rotina de indígena na região do Xingu. E do box, o que é Bolsa Família? O box que ele fala é esse aqui, ó. O que é o Bolsa Família? É um programa de transferência de renda do governo federal voltado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Criado em 2003, seu objetivo é combater a fome e a miséria, promovendo a emancipação financeira das famílias beneficiadas. O valor destinado a cada beneficiário varia de acordo com alguns fatores, como quantidade de membros da família, idade e renda declarada. Para usufruir do cartão Bolsa Família, por meio do qual é sacado um valor mensal, os beneficiários devem cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação de seus filhos, como vacinação em dia e frequência na escola. Então, na letra A, pode-se afirmar que o programa cumpre de fato os objetivos de combater a fome e a miséria, de promover a emancipação das famílias em situação de pobreza na região do Xingu. Então, você vai ver se realmente isso acontece ou é ao contrário. B. Em sua opinião, como o programa deveria ser adaptado para evitar os impactos negativos relativos na reportagem? Converse com os colegas, ouvindo com atenção os argumentos dele apresentados os seus educadamente, sempre respeitando a opinião do seu interlocutor. Então, qual a sua opinião para adaptar esse programa aos indígenas? Quinto, a reportagem cita uma solução criada pelos indígenas para diminuir o impacto do programa Bolsa Família em suas rotinas e, ao mesmo tempo, beneficiar a comunidade. Qual a solução? Alguns encontraram solução, tem lá no texto. Após a reportagem, foram apresentadas 2 cartas ao leitor. Com que objetivo as cartas do leitor foram produzidas e enviadas a um jornal de grande circulação? Comente sua resposta. Elas expressam um posicionamento favorável ou contrário à sua circulação. Então, elas expressam, a respeito das cartas ao leitor, um posicionamento favorável ou contrário às ideias expostas na reportagem. C. Qual é a sua opinião sobre o assunto da reportagem? Converse com os colegas, lembrando que é preciso apresentar sua opinião de modo educado. Então, você vai dizer sua opinião. E aí, fala sobre a carta do leitor, é um gênero argumentativo, por meio do qual o leitor se posiciona sobre o assunto abordado em alguma publicação de um jornal ou de uma revista. Para isso, são empregados argumentos que validam sua posição. Diferentes objetivos podem motivar o leitor a escrever para um veículo, comentar, criticar e elogiar uma notícia, uma reportagem ou uma entrevista, posicionando sobre o assunto tratado. No 7º, em sua carta, Luiz Fernando Zoca, que afirma: infelizmente esse problema não ocorre somente naquela região. A que problemas ele se refere? Para comprovar essa afirmação, que tipo de argumento ele utiliza? O uso de verbo infelizmente evidenciam a apreciação do autor da carta?
Que tipo de apreciação ele faz? Se no lugar de infelizmente o autor da carta tivesse escrito curiosamente, qual seria essa mudança de apreciação? Então, essa palavra infelizmente, ela tem um sentido de negativo. Diferentemente, se ele tivesse escrito curiosamente, ele teria um sentido positivo, mais positivo, certo? Diminuiria a carga que a palavra infelizmente carrega na carta de Luiz Fernando Zoca, que vocês vão encontrar aqui na primeira, certo? Vocês leiam novamente de Luiz Fernando Zoca. Aí no oitavo. Resultaremos uma nação mais completa e digna se atentarmos para valores humanos. O autor apresenta uma hipótese sobre o futuro desde que sempre cumprida determinada condição, estabelecendo uma relação de causa-consequência. Qual é essa hipótese? Qual a condição para que ele ocorra? Então, aí vocês podem voltar novamente na carta do leitor aqui desse outro, de José Alencar Galvão, que fala sobre isso, para vocês perceberem qual é esse tipo de condição, essa relação de valores humanos. Então, argumento por raciocínio lógico, fundamentos nas relações de causa e consequência. Então, a causa, qual foi a causa? A causa é o Bolsa Família e a consequência eles queriam, através do Bolsa Família, dar uma nação mais completa e digna se atentarmos para valores humanos. Mas será que o Bolsa Família realmente ele dá esse valor humano à pessoa e à dignidade humana do indígena? Ou é ao contrário? É nisso que eu quero que vocês pensem. Então, essas relações de causa e consequência, de analogia e de condição em torno de uma hipótese, tendo como objetivo persuadir o leitor, que quer dizer assim, convencê-lo sobre a defesa das ideias apresentadas. Na carta ao leitor, além desse argumento, pode haver outra estratégia argumentativa, como argumentos de autoridade, de competência linguística, de exemplificação e ainda o contra-argumento. Quer dizer assim, pode ser contrário, né? Então, no link, você pode encontrar mais informações sobre o programa Bolsa Família, tá? Seguindo aí, na atividade, aí vocês vão responder aqui até a 8ª questão, a 9ª questão. Em que veículo de comunicação a reportagem lida e as cartas do leitor foram publicadas? Você vai ver aonde que ela foi publicada. Lembram que a gente deve ver ao final e eu falei aí onde ela foi publicada. Esse veículo tem abrangência regional ou nacional? Se ela foi online, se foi impressa, justifique. Sobre as cartas do leitor estudadas, responda. A quem elas foram destinadas? Para quem vocês acham que se destina essas cartas ao leitor? Para você, as cartas do leitor, como as que foram publicadas, podem influenciar a opinião de outros leitores sobre o assunto? Explique. Então, a quem elas foram destinadas? Se elas foram destinadas ao próprio jornal, certo? E quem lê o jornal são os leitores do jornal Folha de São Paulo, né? Aí vocês vão responder o 10º, mas vão para o 13º. Não vão responder nem o 11º, nem o 12º. Então, ó, a linguagem do texto. Em geral, os leitores iniciam a carta fazendo referência à reportagem que pretende comentar. Veja a seguir. Gostaria de parabenizar a Folha pela reportagem sobre o impacto da Bolsa Família na região do Xingu. Oportuna a reportagem sobre os indígenas na região do Xingu, homenageados também nos Jogos Olímpicos. Com o objetivo, os leitores fazem referência à reportagem. Nos 2 trechos acima foram empregadas palavras que evidenciam logo o início da carta a postura adotada pelos autores. Identifique-as e explique de que forma elas fazem isso. Então, no início da carta, ele diz aí, ó, eu uso o vocativo, gostaria de parabenizar a Folha. Oportuna a reportagem sobre os indígenas na região de Xingu. Então, aí vocês vão responder o 13º e o 14º. Eu leio um trecho da 2ª carta do leitor e respondo as questões.
Em um momento no qual tentamos mais uma vez reconstruir a unidade nacional, textos como esse são de fundamental importância para lembrarmos de um povo ameaçado, que nem tem como se expressar durante o caos político em que nos encontramos. Então, em que pessoa do discurso o texto foi escrito? Vejam que lá eu falei sempre se em terceira, se em primeira pessoa. Qual o efeito do emprego dessa pessoa do discurso? Se é deixar a sua pessoalidade, dizer quem é, se é impessoalidade. Qual o efeito da palavra em destaque? Fundamental. Você pode procurar o seu significado no dicionário. Qual é a classe gramatical que da palavra em destaque? Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, se é um advérbio. Então, no 15, sobre a linguagem empregada, que foram sobre aqueles slides que nós vimos, na reportagem, nas cartas, responda. Qual é o registro predominante nos textos? Se é formal, se é informal. Esse registro está adequado à situação comunicativa? Se sim, explique. Se não, também explique-se. Então, veja aqui, a carta do leitor é um gênero predominantemente argumentativo, por isso a linguagem empregada precisa contribuir para a realização dos objetivos do autor. Assim, ela pode ser utilizada para valorizar o discurso e, dependendo do objetivo a que se propõe, pode ainda contra-argumentar, desqualificando o discurso do oponente. Pode também gerar uma grande identificação do leitor com o ponto de vista definido pelo autor, pelas estratégias argumentativas usadas, certo? Então, o Parque Indígena do Xingu, ele foi criado em 1961, o parque localiza no estado do Mato Grosso e possui uma área aproximadamente de 2.000 hectares e 700, onde vivem 6.090 indígenas de várias etnias. É considerado um dos mais importantes locais da cultura indígena do Brasil, certo? Espero que eu tenha ajudado a vocês para a explicação da atividade e até logo.